Walter, você poderia falar sobre o atual cenário das moedas digitais, como anda, sobre a regulamentação? Claro, bom dia a todos. A CVM tem estudado esse assunto de fato bastante recentemente, a inovação das criptomoedas, ou melhor, até falando criptoativos, né, como a gente já tem procurado chamar desde que a última reunião do G20 assim sugeriu. Então, esse tema dos criptoativos tem ganhado muita relevância, especialmente em 2017, em função da valorização muito acentuada do Bitcoin. Essa inovação chamou muita atenção, principalmente de investidores, né? E naturalmente também da CVM. Alguns fundos de investimento já vinham tentando se estruturar para investir nesse tipo de ativo e a partir de então iniciamos esses estudos para definir se seria possível ou não. Acho que é importante frisar isso, os criptoativos em gênero, né, ou como regra geral, não são regulados pela CVM, claro, né, mas eles acabam entrando na regulamentação da CVM por razões indiretas, por razões diversas. Uma delas é justamente essa possibilidade de que os fundos comprem esse tipo de ativo e assim temos tentado esclarecer para o mercado como fazer, né? Editamos um ofício circular no início do ano com alguns esclarecimentos iniciais, deixando uma reflexão ainda para se fazer ao longo de 2018, ali complementar, né? Mas especificamente o que colocamos lá é que esse investimento direto, ou seja, um fundo brasileiro comprando um criptoativo aqui no Brasil, numa plataforma, por exemplo, não seria possível, porque a nossa regulação naturalmente ainda não prevê esse tipo de investimento, mas haveria essa possibilidade do investimento indireto, ou seja, investimento em criptoativos por meio de um veículo, um derivativo, ou mesmo comprando o criptoativo em uma plataforma no exterior. Essa é a grande discussão que estamos tendo agora na CVM. Quais seriam as formas de se fazer isso, né? Esse investimento indireto, esse investimento via exterior, né, em criptoativos, e a nossa projeção é que muito em breve, realmente uma questão aí para poucas semanas, 1 ou 2 semanas, devemos emitir um esclarecimento complementar a esse ofício circular do início do ano, detalhando para o mercado como poderia ser feito esse tipo de investimento. Walter, qual seria a dica da CVM para quem pretende comprar criptomoedas? Qual a avaliação de vocês? O que vocês podem sugerir a quem quer investir nesse tipo de moeda? Sim, perfeito. Acho que é interessante, antes até de especificar essas dicas ou esses conselhos que a CVM daria, né? Lembrar que os criptoativos eles sempre tiveram várias propostas diferentes. Convém que o investidor entenda a fundo que tipo de proposta aquele criptoativo apresenta, né? Óbvio que no Brasil o criptoativo mais comum, mais conhecido, mais negociado, de longe o Bitcoin, né? Existem outros que lá fora já têm uma liquidez bastante razoável, Litecoin, Bitcoin Cash, etc. Mas no Brasil esse mercado ainda está bastante concentrado no Bitcoin. E o Bitcoin ele tem uma proposta bastante específica, e que não é a proposta de todo criptoativo, de servir como um meio de pagamento, como uma reserva de valor, como uma moeda, propriamente falando, né? Esses conceitos têm sido desafiados, de fato. O que o mercado tem percebido é que a volatilidade do Bitcoin talvez seja incompatível com essas funções específicas de reserva de valor ou meio de pagamento, né? Moedas, por mais instáveis que sejam as economias subjacentes, elas nunca oscilam tanto quanto o Bitcoin vem oscilando, né, ao longo dos últimos anos, ou mesmo os outros criptoativos. Então, realmente é um desafio que se põe. Óbvio que sabemos, né, do uso, sim, do Bitcoin como moeda, mas esse uso talvez não tenha se alastrado com tanta ênfase, com tanta força ainda, em função dessa dificuldade estrutural de se confiar num preço mais estável, né, para essa relação de troca. Mas é claro que, de novo, os criptoativos não têm só esse propósito. O próprio Bitcoin ele foi muito enxergado aqui no Brasil e também lá fora como uma verdadeira modalidade de investimento. Enfim, aplicar no Bitcoin com a perspectiva de ganhar dinheiro com isso, né, de poder vender esse mesmo Bitcoin na frente por um valor maior. Naturalmente, isso sim, né, tem se mostrado como uma grande modalidade de uso do Bitcoin e das outras criptomoedas, dos outros criptoativos também. E aí, nesse aspecto, sim,
Óbvio que eu não estou falando aqui especificamente do Bitcoin, acho que ele já foi bastante testado, bastante experimentado, né, pelo mercado no mundo inteiro, mas os criptoativos oferecem sim uma série de riscos que o investidor tem que atentar, né? Riscos que vão desde da questão da custódia, da cibersegurança, já ouvi histórias assim que chegam a ser até curiosas, né, de investidores que perderam valores investidos em criptoativos simplesmente porque perderam o dispositivo onde estava registrada a carteira, né, desse criptoativo, né? Como a gente chama lá as wallets, né? Então é o tipo de risco que às vezes o investidor nem se liga que corre, mas corre naturalmente. Existem riscos de cibersegurança, naturalmente como é um ativo virtual, um ativo registrado eletronicamente, você pode sofrer um ataque de um hacker ou alguma coisa assim. As infraestruturas de mercado, né, os ambientes de negociação, obviamente são mitigadores para isso, mas vale lembrar de novo, essas negociações não têm que ser feitas obrigatoriamente em exchanges, em bolsas, né, em mercados de negociação, podem ser feitas bilateralmente, então um risco adicional. Aí sim é um mundo que nos envolve um pouco mais, né? Sempre que você se deparar com uma oferta inicial de um criptoativo novo, né? Como qualquer tipo de ativo novo, você tem que atentar com especial ênfase na possibilidade de que aquilo, enfim, não seja uma oferta de boa fé, que possa ser uma fraude mesmo, e acontece. Estatísticas, de novo, não estou falando aqui de Bitcoin ou das criptomoedas mais clássicas, né? Mas estatísticas relacionadas aos ICOs de criptoativos mais recentes têm indicado que cerca de 80 a 82% desses ICOs, como a gente chama, Initial Coin Offerings, são fraudes. Então é realmente um ambiente ainda um pouco inóspito, um pouco selvagem, né? Não há como negar. Talvez até pelo fato aqui de não haver uma regulamentação muito consolidada sobre isso, como investimento inovador que os reguladores ainda vêm, CVM incluída, né? Estudando o tema, e talvez uma regulação venha a sair no futuro, né? Pelo menos sobre os ICOs, aqui ou no mundo. Temos nos manifestado muito em esclarecimentos, em comunicados ao mercado, mas regulação propriamente dita não há. Então o fato é que a ausência de regulamentação, esse cenário de muitos ICOs ainda, vamos chamar assim, não sérios, né? Riscos de custódia, de cibersegurança, são alguns que eu destacaria como bastante relevantes nesse contexto. Falando um pouco agora do cenário econômico, quais são as perspectivas para esse ano, ainda mais que a gente está num cenário eleitoral, esse ano é ano de eleição, e o cenário está um pouco ainda indeciso, assim, um pouco conturbado, a gente não tem muitas definições. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Claro, claro. De fato, você citou bem, vivemos aí um ano de muitas incertezas, muitas indefinições, é um ano eleitoral e talvez de uma forma um pouco diferente da que vimos em outras eleições. Não se tem sequer uma perspectiva muito clara assim, de quem são os candidatos viáveis, enfim. Então tudo isso vem trazendo um tom, né, para o mercado e a economia como um todo, claro, né, de espera, né, de uma certa incerteza e de, olha, melhor ter uma visibilidade mais clara do que virá, para que se defina o que eu vou fazer. Eu acho que os agentes econômicos têm realmente sentido um pouco isso, vivido um pouco isso, né? É claro que não há como negar, né, o pior dessa crise econômica, dessa crise bastante aguda, né, econômica que o Brasil sofreu, passou. Isso é um momento que, pelo menos na minha convicção, posso dizer aí que está sendo ultrapassado. Então, ainda que paulatinamente, é óbvio que dependemos de mudanças mais estruturais para que a economia cresça de forma mais robusta, mas ainda que paulatinamente a economia vem se recuperando, de fato, né? Então, alguns indicadores de investimento realmente têm demonstrado aí uma virada, né? Uma nova tendência, né? Mais uma vez aí no movimento de retomada gradual, nada realmente muito tão forte, né, quanto gostaríamos, mas a minha perspectiva é boa. Talvez com certeza, né, um dos grandes fatores para que essa retomada não tenha sido tão forte ainda também é justamente o fato de, enfim, vivemos nesse cenário de incerteza política muito forte. Então, acredito aí que para 2019
e de novo confiando no nosso processo democrático, né, eu tenho para mim que passaremos a conviver com um processo de retomada econômica mais agudo, mais consistente, mais duradouro.